vetos de Lula na sanção da reforma tributária e a posse de Donald Trump hoje, agora, aqui no nosso Morning Call, 20 de 1 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Bom dia a todos. Vamos às nossas notícias tradicionais. Sem perder tempo, já vamos então para o nosso cenário macroeconômico. Vamos lá então. Reino Unido, as vendas no varejo apresentaram uma contração, caíram 0,3% em dezembro, embora acumulem alta de 3,6% no comparativo anual. Já a zona do euro, o índice de preços ao consumidor, o CPI, avançou 0,4% em dezembro e fechou o ano com um aumento de 2,4%, tá? Então, apesar dessa aceleração em relação à leitura anterior, a inflação por lá permanece próxima da meta, que é de 2%. Então, isso não gerou preocupações muito significativas aí nesse momento, tá? Estados Unidos, a produção industrial cresceu 0,9% em dezembro, enquanto no comparativo anual registrou uma alta de 0,5% em relação a dezembro de 2023, ok? O ritmo de crescimento foi mantido no segmento de bens finais, acompanhado com uma recuperação na atividade de insumos não industriais, ocorreu também, e de materiais por setores, destacaram-se mineração e utilidades, com crescimentos mensais de 1,8 e 2,1, respectivamente, tá? Brasil, então, vamos falar de Brasil. No Brasil, a agenda econômica relevante foi restrita na sexta-feira, com destaque para as reações aos investidores à sanção, né, da reforma tributária, acompanhada pelos vetos do presidente Lula. São 18 vetos que ainda passarão por votação na Câmara e no Senado, e deles serão exigidos, então, para que o Senado ou a Câmara derrubem esses vetos, maioria absoluta em ambas as casas para serem derrubados. Entre os maiores pontos, eu gravei vídeo já na sexta-feira aqui do Radar FI sobre isso. Destaca-se, né, a exclusão, tirou de fora, ele vetou a exclusão de isenção de IBS e CBS para fundos de investimento. Isso daí gera um reflexo negativo em setores como de fundos imobiliários e de FIAGROS, tá? Claro que esse impacto ele não vai acontecer no curto prazo, mas isso deve impactar de alguma forma, entre outras coisas também. Mas também existe alguma preocupação de especialistas em relação a se essa questão de sair, não poder mais, né, não dar o benefício para fundos de investimento, podem trazer mais complicações para outros produtos de investimento. Aguardemos. Vamos falar mais sobre isso hoje. Mercados internacionais, então, bora para as bolsas. Vamos para as bolsas entender como foi sexta-feira. Bolsas asiáticas encerraram sem direção única, foi cada um para um lado. Hong Kong avançou 0,31, Xangai subiu 0,18, e segunda-feira, hein? Enquanto na Índia a queda ficou em 0,47%. Na Europa, os principais índices fecharam em alta, né, lá na zona do euro. A Alemanha subiu 1,17%, boa alta. O Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas da zona do euro, subiu 0,80%, enquanto na Espanha o índice subiu 0,64%. Nos Estados Unidos, terminaram o dia em alta, antes todo mundo ali no aguardo para a posse do Donald Trump, que acontece hoje, horário brasileiro aqui a partir das 14 horas. Terminaram em alta, então, Dow Jones, a bolsa antiga, a bolsa velha, terminou 0,78, o Nasdaq registrou uma alta maior, 1,51, enquanto o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve alta de 1%. Aqui no Brasil, o pregão foi de alta também, 0,92%, fechamos aos 122.350 pontos. Os destaques do dia aqui no Brasil foram
De alta, mineração, CSN Mineração 5,13, IRB Brasil Resseguradora, né, 4,21, e as maiores quedas ficaram com Estácio Participações 5,71 e Rapvida 5,48 de queda, tá bom? Bora para a renda fixa então, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final. Taxas de juros nos Estados Unidos ficaram mistas. Os rendimentos do T10, né, o título de 10 anos lá, permaneceu em 4,61, enquanto o de 2 anos subiu para 4,27. Tá? Aqui no Brasil, então, na nossa curva de juros, né, apresentaram alta na última sessão, com a maior parte da ponta longa da curva de juros sendo pressionada, evidentemente, para cima nas vésperas então da posse do Trump. A liquidez foi reduzida por conta de várias coisas, inclusive comentários do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, contribuíram para esse movimento, tá? Difícil. No fechamento, então, o DI janeiro 26 subiu para 14,96, enquanto o DI 31 de janeiro avançou para 15,16, já passou a barreira de novo dos 15. Nos Estados Unidos, os treasuries foram influenciados pela produção industrial, por isso que deu uma subidinha por lá também. Cenário fiscal brasileiro também teve investidores mais cautelosos, tá? Sem sinais de medidas significativas de consolidação fiscal. Isso a gente já vem observando há bastante tempo. Vamos dar uma olhadinha na curva pré, como que ficou. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Dá para a gente notar aqui a curva, então, sempre, né? A linha tracejada é a um dia, no caso, quinta-feira da semana passada, e a curva hoje é a curva sexta-feira, né? No caso, e a curva hoje é a curva de agora. A gente vê que já pressionou aqui, já subiu. Bom, vamos tirar aqui, vou deixar minha face aqui maior ainda, para mim trazer uma outra notícia aqui. Vamos falar de coisa boa, né? Isso aí. Deixa eu subir a máscara aqui e a matéria. Vou deixar a matéria na descrição aqui, link para vocês observarem, tá? Então teve um painel, né? O Onde Investir 2025. Ocorreu na semana passada inteira, grandes personalidades passaram por lá. E como vocês sabem, aqui no canal a gente fala muito também de fundo imobiliário. E eu vou deixar aqui então para vocês lerem essa matéria. Mas vamos lá, abre aspas. Barcineto. Não há cenário melhor do que o atual para quem vive de renda passiva. Então, o que ele está falando aqui nessa matéria? Inclusive, contradizendo o próprio avô há um ano e meio atrás, falou dos fundos imobiliários, falou mal, etc. Enfim. O que ele está dizendo aqui é que, nesse momento que a gente tem hoje da economia e como está as coisas agora em relação aos fundos imobiliários, né, existem muito boas oportunidades para quem souber trabalhar esse mercado, quem souber fazer construção da sua carteira ou administração da sua carteira nesse momento. Só lembrando, tá? Ele mesmo, o André Bassi, né? Ele é um ex-bancário que ele largou o trabalho para viver exclusivamente com dividendos de fundos imobiliários. Então, assim, existe lógica nisso, né? Ele fala aqui da importância do reinvestimento e uma série de outras questões em relação aos fundos imobiliários. Então, sim, é um bom momento para se aproveitar, para se estudar, pessoal. Então, aqui não é, novamente, né, uma recomendação de compra. Claro que eu não posso fazer isso, mas é um alerta. É um momento propício para quem souber fazer, dar um ponto de entrada, ou ajustar a carteira, ou continuar comprando. Os preços estão muito bons, estão pressionados, inclusive por causa dessa questão agora do veto ali parcial por enquanto, né? Não foi consolidado ainda,
em relação aos fundos de investimento, mas atenção, tá bom? Bom momento. Bom, é isso então, o vídeo de hoje. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, né, considera-se aqui, ó, se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o seu like, comenta, eu respondo a todos vocês na caixinha de comentários. Compartilha com seus amigos. Meta do canal, hein? 1000 inscritos. Minha, de vocês também, né? Me ajuda, é facinho. Só apertar um botãozinho aqui, você já faz parte da nossa comunidade por aqui, tá bom? Nos vemos então agora às 17 horas no Radar FI. Vídeo de hoje, vou falar? Não, surpresa. Forte abraço a todos, até mais tarde. Tchau.